A Sueli preparou uma oração aqui, mas como ela tem dificuldade de falar, ela fala, começa a tossir muito. Então eu vou ler no lugar dela aqui a oração, mas obrigado por ter feito ela. Vamos lá. Pai Universal, fonte eterna de luz e amor, beleza, bondade e verdade. Te agradecemos por cada dia que nos concedes, por cada amanhecer que nos ilumina e renova as nossas esperanças. Reconhecemos tua mão divina em cada aprendizado e em cada oportunidade de trilhar o caminho da tua vontade, conforme os ensinamentos sagrados de nosso amado Jesus. Agradecemos, Pai, pela orientação constante do Espírito da Verdade, que nos conduz pelos desafios da vida, revelando-nos os caminhos da sabedoria, da compaixão e da justiça. Também somos gratos por nosso ajustador do pensamento, que sutilmente conduz a nossa mente, nos inspirando a elevar nossos ideais e cultivar o amor, e a manifestar a tua presença em cada gesto e palavra. Que possamos a cada passo reconhecer a tua luz, a tua bondade e a verdade que sustenta a nossa fé. Permite que em cada ação, pensamento e emoção possamos refletir a tua divina vontade, contribuindo para a construção de um mundo mais harmonioso e justo. Amém. Obrigado, Amém. Sussu. Muito bem, pessoal, boa noite. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje. A gente vai falar hoje do Espírito da Verdade. E eu sei que já tem bastante gente na fila aí, com a senha para fazer a leitura. Não sei quem pegou a senha número 1, mas vamos lá. Posso ser eu? Pode, Milton. Senha número 1. Espírito da Verdade. Obrigado, Milton. O Espírito da Verdade. O novo ajudante que Jesus prometeu enviar aos corações dos crentes, o qual ele iria verter e fundir sobre toda a carne, é o Espírito da Verdade. Essa dotação divina não é a letra nem a lei da verdade, nem deve funcionar na forma nem na expressão da verdade. O novo instrutor é a convicção da verdade, a consciência e a certeza dos verdadeiros significados nos níveis espirituais verdadeiros. Esse novo instrutor é o Espírito da Verdade viva e crescente, da verdade em expansão, em desdobramento e em adaptação. A verdade divina é uma realidade viva, discernida pelo Espírito. A verdade existe apenas nos elevados níveis espirituais de compreensão da divindade e de consciência da comunhão com Deus. Vós podeis conhecer a verdade e podeis viver a verdade. Vós podeis experimentar um crescimento da verdade na alma e gozar da liberdade de seu esclarecimento na mente. Mas vós não podeis aprisionar a verdade em fórmulas, códigos, credos, nem nos padrões intelectuais de conduta humana. Ao fazer da formulação humana da verdade divina, rapidamente ela se desfaz. A salvação depois da morte da verdade aprisionada, mesmo no melhor dela, torna-se apenas um fato na realização de uma forma peculiar de sabedoria intelectual glorificada. Verdade estática é verdade morta, e apenas a verdade morta pode ser mantida como uma teoria. A verdade viva e dinâmica apenas pode gozar de uma existência experiencial na mente humana. A inteligência nasce de uma existência material que é iluminada pela presença da mente cósmica. A sabedoria abrange a consciência do conhecimento, elevado a novos níveis de significados e ativada pela presença no universo da dotação do ajudante da sabedoria.
A verdade é um valor de realidade espiritual, experimentado apenas pelos seres dotados de um espírito que age em níveis supramateriais da consciência do universo, os quais, após a compreensão e realização da verdade, permitem ao espírito de ativação da verdade viver e reinar dentro das suas almas. O verdadeiro discernimento interior do Filho do Universo busca o Espírito da Verdade, vivo em toda palavra de sabedoria. O indivíduo conhecedor de Deus está elevando constantemente a sabedoria aos níveis da verdade viva, de alcance divino. A alma que não progride espiritualmente está constantemente reduzindo a verdade viva, trazendo-a para os níveis mortos da sabedoria e para os domínios do mero conhecimento engrandecido. A regra de ouro, quando é despojada do discernimento interior supra-humano do Espírito da Verdade, transforma-se em nada mais do que uma regra de conduta numa ética elevada. A regra de ouro, quando interpretada literalmente, pode tornar-se um instrumento de grande ofensa ao semelhante. Sem o discernimento espiritual da regra de ouro da sabedoria, vós poderíeis raciocinar que, posto que sois desejosos de que todos os homens digam a vós a verdade plena e franca das suas mentes, vós deveríeis, pois, plena e francamente revelar o pensamento total da vossa mente aos vossos semelhantes. Essa interpretação não espiritual da regra de ouro poderia resultar em infelicidades incontáveis e em um sem fim de sofrimentos. Algumas pessoas discernem e interpretam a regra de ouro como uma afirmação puramente intelectual da fraternidade humana. Outras experimentam essa expressão de relacionamento humano como uma gratificação emocional dos sentimentos de ternura da personalidade humana. Outros mortais reconhecem essa mesma regra de ouro como a unidade de medida de todas as relações sociais, o padrão da conduta social. Outros ainda consideram-na como sendo a prescrição positiva de um grande instrutor moral que incorporou nessa afirmação o mais elevado conceito de obrigação moral no que diz respeito a todas as relações fraternais. Nas vidas de tais seres morais, a regra de ouro torna-se o centro sábio e a circunferência de toda a sua filosofia. No reino da fraternidade crente, de amantes da verdade e de sabedores de Deus, essa regra de ouro assume qualidades vivas de compreensão espiritual naqueles níveis mais elevados de interpretação, os quais levam os filhos mortais de Deus a ver essa injunção do Mestre como exigindo deles que se relacionem com os seus semelhantes de um modo tal que eles recebem o bem mais elevado possível, como resultado do contato do crente com eles. Esta é a essência da verdadeira religião, que ames ao teu próximo como a ti mesmo. A compreensão mais elevada, contudo, a interpretação mais verdadeira da regra de ouro consiste na consciência do Espírito da verdade, da realidade duradoura e viva de uma tal declaração divina. O verdadeiro significado cósmico desta regra de relacionamento universal é revelado apenas na sua compreensão espiritual, na interpretação da lei de conduta feita pelo Espírito do Filho para o Espírito do Pai que reside na alma do homem mortal. Quando tais mortais, guiados pelo Espírito, compreendem o significado verdadeiro desta regra de ouro, eles preenchem-se ao transbordamento com a certeza da cidadania em um universo amigável. E os seus ideais de realidade espiritual apenas se satisfazem quando eles amam os seus semelhantes, como Jesus nos amou a todos. E é esta a realidade da compreensão do amor de Deus. Essa mesma filosofia da flexibilidade viva e da adaptabilidade cósmica, da verdade divina, as exigências individuais e a capacidade de cada filho de Deus deve ser percebida antes que possais esperar compreender adequadamente o ensinamento e a prática do Mestre. Quanto à não resistência ao mal, o ensinamento do Mestre é basicamente um pronunciamento espiritual. Mesmo as implicações materiais da sua filosofia não podem ser de ajuda se consideradas independentemente das suas correlações espirituais. A essência da injunção do Mestre consiste na não resistência de toda reação egoísta ao universo, combinada à realização dinâmica e progressiva até níveis probos de valores espirituais verdadeiros. A
beleza divina, a bondade infinita e a verdade eterna de conhecer Deus e de tornar-se cada vez mais semelhante a Ele. O amor e a ausência de egoísmo devem estar submetidos a uma interpretação constante e vivamente readaptadora dos relacionamentos, de acordo com o guiamento do Espírito da Verdade. O amor deve, assim, captar os conceitos sempre mutantes em ampliação do bem cósmico mais elevado para o indivíduo que é amado. E então, o amor continua a assumir essa mesma atitude no que concerne a todos os outros indivíduos que possivelmente venham a ser influenciados pelo relacionamento crescente e vivo do amor, de um mortal guiado pelo Espírito aos outros cidadãos do universo. E toda essa adaptação viva de amor deve ser efetuada tanto à luz ambiente do mal presente, quanto à luz da meta eterna da perfeição do destino divino. E assim, devemos claramente reconhecer que nem a regra de ouro, nem o ensinamento da não resistência podem jamais ser apropriadamente compreendidos como dogmas ou preceitos. Eles podem ser compreendidos apenas ao serem vividos, ao terem os seus significados realizados na compreensão e interpretação viva do Espírito da Verdade, que dirige o contato pleno de amor de um ser humano com o outro. E tudo isso indica claramente a diferença entre a velha religião e a nova. A velha religião ensinava o autossacrifício. A nova religião ensina apenas o autoesquecimento. Uma autorrealização maior conjugada a um serviço social de compreensão do universo. A velha religião era motivada pela consciência-medo. O novo evangelho do reino é dominado pela convicção da realidade, pelo espírito da verdade eterna e universal. E nenhuma quantidade de piedade, nem de fidelidade a um credo pode compensar a ausência, na experiência de vida dos crentes do reino, daquela amizade espontânea, generosa e sincera que caracteriza os filhos nascidos pelo Espírito do Deus vivo. Nem a tradição, nem um sistema cerimonial de adoração formal podem reparar a falta da compaixão genuína pelos nossos semelhantes. Obrigado, Milton. Texto longo. Tudo bem? Muito Alguém longo. Boa noite a quer ter todos. seu boa noite? Tudo bem? Alguém quer ter seu algum comentário aí? Eu não tinha, eu não reli esse texto antes de vir para cá hoje, mas eu senti falta nessa descrição do Espírito da Verdade, eu acredito que vai haver na sequência aí, é, do conforto, porque eu quero acreditar que o Espírito da Verdade seja um mestre e fundido sobre todos nós aqui. Seja esse Espírito que nos abraça, nos guia, nos protege, nos dá conforto, nos dá, nos dá esperança, desde que ele seja chamado para vir compartilhar conosco. Mas esse texto ele descreve muito essa essa nova forma, enfim, essa nova concepção de como deve ser esse trato, esse relacionamento e tudo que é possível advir disso, mas eu senti falta nessa descrição desse abraço, né? Eu senti mais uma coisa assim, mais lógica, mais mental, mais consciente, mas eu senti falta desse abraço, desse bem-querer, dessa companhia, dessa compaixão, dessa presença que eu também imagino que seja o Espírito da Verdade. É isso. Uhum. Legal, Milton. É verdade, realmente o texto, nessa parte aí, né, o texto não comentou sobre essa questão do conforto de uma maneira direta, né? É, acho que a grande verdade, o grande ensinamento desse texto aí
está focado principalmente na nossa capacidade de nos adaptarmos, nos ajustarmos ao universo, à criação divina, né? Quando a gente, tendo essa elevação espiritual, sentindo esse espírito da verdade dentro de nós, faz com que a gente possa frutificar, né, esses dons do espírito e perceber as realidades que nos cercam, uma certa benevolência, sem resistência, sem malquerência. Então, nós já falamos em outras oportunidades do mal, né? Falamos que o mal é o produto, é o resultado das nossas escolhas resultantes da nossa ignorância, da nossa imperfeição. Então, não é necessariamente uma malvadeza, não é isso. Mas sempre que a gente toma uma decisão errada ou faz alguma coisa errada, a gente está produzindo o mal. E é normal, isso faz parte é inerente ao nosso processo evolutivo. E muitos de nós temos dificuldade de lidar com essa ignorância, com o erro cometido pelas pessoas, quando nós percebemos que ali tem um erro, né? A gente tem uma dificuldade de aceitar, a gente tem uma facilidade em rejeitar as pessoas porque elas erraram. O que não significa que nós sabemos tudo, muito pelo contrário, nós também estamos aprendendo e também estamos errando. Então, eu acho que quando a gente tem essa condução do espírito, né, faz com que a gente tenha uma adaptação maior ou melhor às realidades do universo. Então, faz com que a gente tenha uma certa tolerância, uma, uma certa compaixão, misericórdia pelos erros que envolvem a todos os nossos irmãos e a nós mesmos, né, nesse processo todo. E o Espírito da Verdade nos ajuda, né, com essa condição de espírito, justamente a ter uma percepção maior da realidade e a percepção do nosso Pai, da criação dele, essa criação cósmica, magnífica, que inclui a todos nós. A gente percebendo que esse é um processo em desenvolvimento, em crescimento, do qual todos nós somos partes, e de que todo esse processo que nós estamos vivendo, com perfeições e imperfeições, parte desse processo, né? É exatamente isso que nós estamos fazendo. Então, o fato da gente não bater de frente, não reagir negativamente aos pontos que a gente encontra no nosso caminho, no nosso universo, no nosso cosmos, e que a gente acaba rejeitando ou não aceitando muitas coisas, é, é essa capacidade de adaptação que eu acho que o espírito é capaz de nos dar. E, nesse sentido, não deixa de nos trazer um certo conforto, uma certa tranquilidade, no sentido de saber que esse processo, ele é assim mesmo, e todos nós participamos dele. O importante é que esse processo encontre uma forma evolutiva sempre crescente para nos levar até a verdade última do nosso Pai. E os significados dessa verdade, eles realmente vão mudando conforme a gente vai avançando na nossa capacidade de perceber todas essas realidades e todas essas dificuldades. Então, quando a gente
aceita com, com uma certa misericórdia, compaixão e adesão aos problemas que a gente encontra no dia a dia, que são adversos à nossa vontade, e nós conseguimos não estabelecer uma resistência negativa a isso, e sim tratar de distribuir o amor que o Espírito que nos invade propicia, que nós podemos espalhar aí, como é o preceito da regra de ouro, aí sim a gente percebe que está tudo bem, e que não tem nada de errado, a coisa está caminhando. Nós fazemos parte desse processo e isso nos dá um conforto. A gente sabe que está indo na direção certa. O duro é a gente ter essa capacidade com essa mente cósmica de perceber tudo isso daí, né? Não é fácil. É preciso um desenvolvimento espiritual grande e se permitir deixar abraçar pelo Espírito da Verdade, pela luz do nosso ajustador, para que a gente tenha essa percepção, né? Muito bem, essa foi assim a maneira que eu. Esse texto é um texto desafiador. Não é fácil a gente. Provavelmente eu não assimilei completamente tudo que está nele, mas me deu muito o que pensar. Caio, diga lá, meu querido. De verdade, não é para fazer comentário, é para fazer uma provocação aqui. Eu acho que muitas coisas no livro foram deixadas um pouco vagos ou carentes de explicação, e isso é para que a gente exercite, é um chamado para que a gente exercite justamente essas influências espirituais que a gente tem, né? Eu acho que a gente cresce quando a gente faz isso, tá? E ainda acho que a gente gasta pouco tempo exercitando essas coisas. Então, eu queria mais deixar uma pergunta aqui. Queria ouvir um pouquinho de cada um, mas se cada um tiver a oportunidade de falar, excelente. Mas o que é para vocês o Espírito da Verdade? Eu acho que cada um vai traduzir de uma maneira diferente. E me encantaria entender o que é que vocês veem. É um espírito? É uma influência? É uma mente? O que é exatamente isso para vocês? Eu tenho certeza que aqui, mesmo que vocês não tenham ideia formada, total, né? Eu acho que cada um tem alguma percepção própria, né? Do que seria isso. Eu gostaria de deixar, porque eu acho que todo mundo aqui vai crescer de saber dos outros, que cada um entende. Bem, alguém quer responder a pergunta do Caio aí, começar falando? Nós temos algumas pessoas com a mão levantada aqui, mas Vamos seguir. Eu ia vamos. falar exatamente a minha percepção, acredita? Então é oportunidade agora, Daniela, manda ver. Então, vou só contextualizar brevemente. Ontem eu estava num clássico conflito mental, não estava conseguindo dormir e nunca tinha experimentado chamar por esse espírito da verdade. Daí eu fui fazer a experiência, comecei, né? Espírito da verdade e tal, aquela coisa. Cada um tem uma sua maneira lá de falar. E aí, sabe quando fica aquele pensamento obsessivo, martelante, que é tipo, você está resistindo ao mal mesmo? Aí eu tava nesse estágio. Aí, beleza, deitei, botei uma musiquinha, de repente, como se fosse assim, uma presença. Para mim, eu senti como se fosse uma presença. E uma voz, como se fosse uma voz. E aí vai suave, tipo, explicando, né? Então foi mostrando. Tipo, olha, tu não tá vendo todo e tal. E, enfim, não vou entrar aqui nas pessoalidades, no caso, porque aí dá muito pano para manga, é um livro, um mini livro. Mas o que eu percebi é que realmente, para mim, foi como uma presença
que eu chamei, e ao chamar, ela começou a se comunicar comigo de uma maneira que eu não sei explicar, é esquisito, porque não é uma voz, é como se fossem imagens, enfim, e vai aparecendo, vai dando realmente uma paz. Você vai saindo de um estado de até chegando assim a um nível mesmo de loucura, digamos assim, de insanidade, e vai começando a surgir uma linha de pensamento, imagens mentais, voz. Até mesmo se você estiver olhando coisa na internet, começa a aparecer coisa, do nada o dedo clica numa coisa, você quer clicar em uma coisa, aparece outra, e aí tá falando exatamente aquilo que você estava buscando. Enfim, é uma presença. Para mim foi como uma presença. Obrigado, Dani. Vamos passar aqui para a Lilian, então. Tá. Boa noite a todos que não vi, né? E então, você pode colocar no primeiro ali, na primeira parte, Claro, posso sim. que ali, Ups, aqui, estamos lá, primeira parte. ah, então ali no final diz, né, que o Espírito da verdade, ele é um instrutor, e ele fala duas vezes sobre, ó, o novo instrutor, é a convicção da verdade, depois no final. E esse novo instrutor é o Espírito da verdade, viva e crescente, da verdade em expansão, em desdobramentos e em adaptação. Então, eu acredito que nós sentimos que algo é verdadeiro, por exemplo, o amor que você tem e que você recebe muitas vezes, partindo da família, da tua mãe, desde quando você nasce, você tem essa percepção desse amor, dessa ajuda. Então, você vê que isso é bom, que isso é certo. Então, eu acredito que e todas as situações que vão aparecendo, você vai, né, tendo. Então, essa verdade no nosso coração, acredito eu, ela se torna mais convicção por causa desse novo instrutor, né? Desse instrutor que nós temos agora. Não sei como é que era anteriormente. Eu acho que deveria ter outro ajudante que trabalhava, vamos dizer assim, né? Não sei se teria algum substituto, mas alguém que poderia fazer isso. Acho que o ajustador do pensamento, não sei como seria. Mas o fato é que nós temos Jesus conosco agora, que é o Espírito da Verdade, né? E ele ali respondendo o Caio, para mim ali no texto diz que ele é um instrutor, né? É um espírito instrutor da Legal. verdade que está em crescimento. Isso que é interessante, não é uma coisa cristalizada. Depois, na sequência, na segunda parte, ele fala, né? A gente pode voltar depois porque é muito rico esse texto, é muito. Então, na segunda parte, ele fala, né, que a verdade divina é uma realidade viva, discernida pelo Espírito, e que ela não pode ser depois ali ela não pode estar em credos, né? Como é que em dogmas. Ela é uma coisa que é. E cada vez que você faz uma formulação, que você pensa em algo que é divino, vamos dizer, isso é divino, é uma coisa que se desfaz. Ao fazer das formulações humanas da verdade divina, embaixo, rapidamente ela se desfaz, porque para nós estamos muito longe de Deus, né? Mas nós sabemos algo da verdade, alguma coisa você sabe, uma das coisas mais importantes que você sabe é o amor. E Jesus vai falar do amor aqui depois, né? Do amor ao próximo, de como amar o próximo, que é como Jesus nos amou, né? Então ele vai falar que essa é a verdade última, vamos dizer assim, né? Mas a gente tem muitas crenças, e naquela época tinha-se muitas crenças e muitos dogmas, e ainda temos, mas nós temos que nos abrir a novas percepções, vamos dizer assim, que a gente fala em percepção, né? Dessa verdade e encontrando esse Deus
na nossa experiência humana. Legal, Lívia. Muito obrigado. Vamos ouvir os demais. Diga lá, Evelyn. Achei bem legal assim essa provocação do Caio, porque incita a, a gente expressar um pouco a experiência de um texto que é bastante denso. Eu, quando li previamente, eu falei, nossa, eu preciso ler umas 10 vezes para ver se eu consigo assimilar, mas assim, dentro do cotidiano, assim, dentro de uma resposta relacionada, eu sinto assim que é um guia interior, é como se fosse uma bússola, né? O Espírito da Verdade, ele ajuda a ter a sabedoria, o discernimento em cada situação, principalmente conflitiva, né? Muitas vezes numa conversa difícil entre duas pessoas, e ao invés de eu reagir, eu respirar, pedir ajuda, inspiração, eu sinto que é possível acessar essa sabedoria, né? Esse amor espiritual a gente tem muita confusão sobre a respeito do amor, que o amor é agradar o outro, é se submeter à opinião do outro. E o amor é a verdade, né? A verdade que está na essência. E isso é o Espírito da Verdade que oferece, né? Ele é o ponto, como a Lília falou, né? Que realmente o tópico enfatiza muito esse instrutor. Ele instrui a nossa mente a ter experiências é sempre dentro da experiência, então por isso que é sempre a verdade é viva, não é engessada, não é ali baseada em dogma, eu tenho que ser bonzinha, não, é ali naquele momento quando eu posso ser verdadeira, eu estou sendo realmente amorosa espiritualmente, eu estou usando a sabedoria para trazer a verdade, né? E a verdade ela é o amor, eu entendo, é o amor espiritual, é o amor real, verdadeiro, né? Então, eu achei também muito legal dentro do texto, né? Essa faça aos outros o que gostaria que fizesse a você, né? É muito vivo isso, então é todo dinâmico ali, todo momento ter essa consciência ajuda muito a gente trazer a verdade da nossa essência para na comunicação, na experiência, enfim, é um guia, é uma bússola que nos orienta para o amor, a beleza e a bondade, né? E a verdade. É isso. Legal, Evelyn. Muito obrigado. Muito bem. Yara, Ei, é Henrique, você. boa noite. Sou Boa eu. noite. Sou eu em carne e osso. Epa, bem-vinda. Que bom. Então, quando eu sinto a minha experiência, né? Quando eu me silencio, e é um pouco parecido com o que a Dani trouxe para mim, sabe? É uma percepção do que vai se presentificando em mim. É um pouquinho de algo que eu começo a perceber, uma quietude, algo que vem como é uma energia de dentro e que também tem esse movimento externo. Então, eu me sinto viva na minha experiência de sentir uma conexão com o Pai. Para mim, é um processo que eu vou, assim, me apropriando de uma compreensão, de uma percepção que eu vou entendendo que é meu, que é o que tem dentro de mim. E que ele pode ser mais acessado por mim, mais sentido e mais percebido, quando eu começo a sentir essa qualidade de presença, que é um encontro, é a minha presença e a presença do Pai, que vai chegando por um silêncio que é do meu ser, onde a minha essência começa a pulsar, a se fazer presente, viva, ávida. E nesses momentos, eu sinto que eu tenho algumas perguntas que eu faço em outros momentos
e que quando eu estou nessa qualidade de presença, eu encontro algo que eu sei. Para mim, sim, é uma manifestação, é uma revelação mais profunda e ela é infinita, ela é interna, ela é externa, tem sincronicidade com as, com as coisas que eu percebo externamente também, me traz orientação. Então, na nossa linguagem, a gente vai poder dizer também, né, que é um reconhecimento, um encontro com o ajustador, um, não é uma fusão, mas é uma conexão que eu sinto, sabe assim, presença mesmo. E vai ficando essa palavra de presença na experiência pessoal, que toda vez que, de certa forma, eu entro para esse lugar mais interno e experiencio nesse tempo e nesse espaço que eu usufruo dessa experiência, vai acontecendo. Então, ele é vivo. Essa energia, para mim, ela é viva, ela é constante e ela é reveladora, é onde eu sinto que é um encontro com o amor também, porque as minhas perguntas são sobre o amor. Mas como é que será? Será que tem jeito? É o que que eu não estou compreendendo? É o que que eu não estou vendo? Como é que eu não sinto isso aqui? O que está acontecendo? Então, essa vontade, né, que vai sendo possível à medida que eu vou experimentando, vai me levando a esse encontro muito pessoal, assim que é para mim, Muito legal, Ian. Muito obrigado. de nada. Oi, Angélica. Boa noite a todos. Boa Eu noite, vejo, Angélica. boa noite. Eu vejo assim como cada um tem a sua religião, a sua religiosidade, cada um também tem a sua verdade. E, e eu acho assim que a verdade né, objetiva, vamos dizer, a verdade verdadeira, né, ela só pode ser a do Evangelho, a do ensinamento de Jesus. O dia que a gente alcançar essa verdade, então eu acho que a gente encontrou a verdade, o espírito da verdade. Claro que o espírito da verdade é aquele que vai nos intuindo, que vai nos mostrando através dos nossos conhecimentos, das nossas leituras, das nossas trocas de experiências, de conhecimento, nós vamos reforçando a verdade objetiva. E então eu acho que assim, a gente sente o espírito da verdade quando as coisas fazem sentido. Então, quando aquilo que eu estou lendo, ouvindo, participando, me tocou, me fez sentido, então, nesse momento, eu sinto o espírito da verdade. E claro que ele vai sendo enriquecido, como nós agora estamos aqui numa reunião, cada um dando a sua visão do espírito da verdade, do que ela é. Então, aquilo vai se aproximando da verdade que nós gostaríamos de conhecer verdadeiramente. Então, eu sinto assim, ela faz sentido, sabe? Então, alguém Uhum. faz uma colocação, aquilo me tocou, reforçou a minha verdade. Só que, na realidade, cada um de nós tem a sua verdade, né? Mas o espírito da verdade, claro, está no ajustador do pensamento, quando estamos buscando, ele está nos intuindo, olha, é assim, é por aqui, é isso que é verdade. Então, a gente vai sentindo
Então, eu acho que o problema todo é no sentir. Eu sinto que vou conhecendo, reconhecendo a verdade que Jesus veio nos ensinar e para nós nos encaminharmos. É só isso. Obrigado, Angélica. Nada. Foi bom. Seu microfone está fechado. Já estou te avisando, porque eu sei que você esquece de mexer. Boa noite, irmãos. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso. É preciso realmente que o cristão compreenda a força de Jesus dentro dele, né? Isso é uma coisa essencial para a evolução dele, né? Essa compreensão. Então, nós temos duas influências dentro da gente e o cristão ele está permanentemente dentro dele, atento às energias que estão se movimentando dentro dele, e a energia mais poderosa é a do Espírito da Verdade, que é a fração do Pai que está dentro dele, né, estimulando ele a ter cada vez mais um crescimento, digamos assim, moral, que não é um moral social, mas um moral cósmico. E ele, então, ir crescendo dentro dele a um novo caráter. E o livro sempre fala muito nisso, né? O desenvolvimento de um novo caráter. Acontece para esse cristão perceber e operar essa energia que está dentro dele, ensinando ele, colaborando com o crescimento dele, interior, existe um momento em que entra uma outra energia, que é a de Jesus, dando a ele a segurança, a convicção de aquela escolha dele, fruto da decisão interior dele, é o caminho. Então, na verdade, Jesus internamente, é como eu percebo hoje, é uma energia que dá ao cristão a segurança de que ele está no caminho certo, que aquilo tudo é uma verdade absoluta, e que aquilo ali é que ele... É difícil, logicamente, de definir, porque é uma coisa muito pessoal, né? Uma experiência inteiramente pessoal. Mas ela também é muito simples. Como nós temos uma bagagem muito grande, mística, né? E de umas das religiões e da educação que nós vivemos ao longo da nossa vida, a gente sempre, por falta dessa compreensão exata, interna, real, a gente sempre define assim, de uma forma muito espécie, né? Atribui tantas coisas que não é nem essa energia, muitas vezes é o próprio movimento da intelectualidade da pessoa. Mas eu defino assim, de uma forma bem objetiva, é uma energia interior viva que assegura que a sua escolha de fazer a obediência, né? Não é nem a obediência, a aceitação daquele ensinamento interior que o espírito, que o ajustador do pensamento lhe coloca é verdadeira. É como se dissesse assim: pode seguir aí, meu filho, o negócio é essa rota aí mesmo, pode ir em frente. Né? Esse é o espírito da verdade, é que assegura que aquela relação entre o homem e o pai dele, dentro dele, é a rota. Né? Essa é como eu percebo esse movimento, né? Essa é a energia. É uma energia viva. É por isso que, num determinado momento, em que os apóstolos, com medo de perder a companhia de Jesus,
Aí disse, ó, ficaram apavorados. Jesus perguntou, olha, pessoal, não é melhor eu morrer mesmo, não, porque aí, em vez de eu estar aqui ensinando a um ou outro na ambiência física, eu vou ensinar dentro de vocês. É essa energia que hoje existe dentro de cada um de nós, né? Não é uma coisa assim etérea, não. Ela age, ela é, ela é real, viva. É isso. Mas não é fácil definir, não. Muito obrigado, Borba. Ainda tem alguma coisinha lá, Dani? Tem só mais uma coisa, porque foi a primeira vez que eu pedi com sinceridade, ontem à noite, coincidentemente, a orientação deste Espírito da Verdade. Eu nunca tinha feito o teste, entendeu? E aí, realmente, se eu for trazer assim uma imagem, é como se minha mente tivesse um cavalo indomável, selvagem. Eu não sei nem se bota o nome cavalo, porque é uma coisa muito bonitinha. Era um bicho mesmo assim bem feroz. Eu não conseguia ter paz. E aí, quando eu pedi por este Espírito da Verdade, começou a me dar um amorzinho com aquele Salmos 23, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí eu pensei, né? Gente, se Deus é o meu pai, Deus é meu pai e tudo que eu preciso eu tenho nele. Assim, já ajustou a interpretação, né? Eu já não queria ficar na escassez da frase bíblica, já não era uma coisa minha. E no momento eu estava querendo paz. Então, na minha experiência, foi o seguinte: o Espírito da Verdade ele vai te dar aquilo que você está precisando no momento e, acima de tudo, você tem que pedir, mas você também tem que estar querendo receber, porque eu tive que baixar a guarda, né? No momento, eu tive que realmente, opa, peraí, esse tanto de intelectualização que eu fiz em toda a minha vida, eu não estou colocando nada em prática agora, peraí. Então, assim, veio um choque, uma consciência, veio um monte de acessos e tudo, mas aquilo era, nitidamente, não era eu, eram coisas que iam chegando. Mas ao mesmo tempo que eu pedi, eu me coloquei naquela postura de eu vou receber, eu vou ouvir, eu vou entender. E, na minha verdade, o meu ponto de vista era completamente outro. O que veio para mim foi uma coisa assim incrível, parecia uma cortina assim de um teatro se abrindo e mostrando a verdadeira peça que estava rolando, entendeu? Não sei explicar, mas foi uma experiência assim. Sempre agora eu vou pedir por esse Espírito da Verdade, só digo para vocês. Bom, Dani. Olha, eu acho que o desafio aí que o Caio nos colocou, é essa reflexão, né, do que é para cada um de nós esse Espírito da Verdade é realmente um incentivo para a gente refletir um pouco sobre as influências espirituais que nos cercam. É, a gente acaba ficando até um pouco meio assim perdido, fala assim, poxa vida, né? Eu tenho aqui o ajustador do pensamento, que é uma fração do meu pai, que é um espírito, né? Está dentro da minha mente, está dentro de mim. Tem o Espírito Santo, que é o espírito da ministra divina, que está em todo lugar, em todos os cantos, de alguma forma, derramando uma energia espiritual sobre o universo local em que ela se encontra. Temos lá os espíritos ajudantes da mente que são derramados ou são circuitos distribuídos pela nossa ministra divina, né? E aqui nesse documento aqui o nosso revelador faz referência ao espírito da sabedoria, né, que é o sétimo
espírito ajudante da mente. E aí estamos aí com o espírito da verdade, né? Como é que esse monte de energias espirituais que atuam sobre nós nos influenciam ou podem nos ajudar ou nos guiar para encontrar o nosso Pai e fazer com que a gente possa desenvolver esse entendimento do que é a verdade, que caminho que nós temos que seguir, esse negócio todo, né? Então, hoje nós fizemos referência a vários desses espíritos que, na verdade, atuam conosco de uma maneira coordenada. Eles não fazem a mesma coisa, mas é tudo combinado, é um jogo combinado, né? Olha, eu faço isso, você. Então, assim, é um passe de bola. Eu te dou passe de bola aqui, você cutuca lá, passa para o outro e vai. É um jogo combinado entre essas influências espirituais, né? Então, assim, trabalhando um pouco dentro desse questionamento que o Caio colocou, e como alguém fez referência aí, assim, o espírito ajustador do pensamento, que é uma fração do Pai, que nos habita e está ali na nossa mente, buscando nos conduzir até o Pai, na verdade, esse espírito, ele exerce sobre nós uma influência educadora no sentido de despertar em nós as qualidades do espírito para fazer com que nós percebamos qual é que é a verdade do nosso Pai. Então ele nos coloca todos esses desafios que nós encontramos no dia a dia, e esses desafios são nada mais do que lições, do que provocações para que a gente busque compreender o que ele está tentando nos mostrar e a gente possa, com isso, promover o nosso crescimento espiritual. Então, o nosso ajustador do pensamento, ele não está ali para facilitar a nossa vida. Ele é aquele pai que vai lá cavocar na nossa raiz, né, para colocar um adubo, colocar o alimento certo. Ele é aquele que vai podar os nossos ramos e que, em outras palavras, vai provocar, vai fazer com que a gente busque entender a realidade, a verdade do Pai e aprenda a, a vontade do nosso Pai através desses desafios que nos são colocados. Então, precisa de mais tolerância? Puta, vai ter que conviver com um monte de gente que exige a tua tolerância todo dia, paciência, a mesma coisa. E por aí vai. Esse é o trabalho que o ajustador do pensamento faz, provocando em nós um processo de educação para que a gente compreenda qual é que é a vontade do nosso Pai e a gente cumpra a vontade do nosso Pai. Então a gente aprenda a ter tolerância e seja tolerante com as pessoas que nos cercam. Esse é o desafio que o ajustador do pensamento nos coloca todo dia. Faça a vontade do meu Pai. Não vou falar de todos aqui, mas vou colocar aqui um pouquinho a minha maneira de ver o espírito da verdade. O espírito da verdade é o ratificador da resposta certa daquilo que o Pai, da vontade do Pai, daquilo que nós precisamos exatamente fazer. Então, quando a gente busca o espírito da verdade, é meio que assim. Putz, Jesus, o que que você faria no meu lugar aqui? Qual que é a vontade do meu pai nesse negócio aqui? Como é que eu saio disso daqui? Será que essa decisão é a certa? E aí
o Espírito da Verdade responde com a convicção de que aquela é a verdade. E fala assim: olha, como Jesus nos dizia, eu sou o caminho. Então, é esse caminho, essa trilha que eu já deixei traçada aqui para você, para seguir. Eu sou a verdade. Por quê? Porque nesse meu caminho, a gente faz a vontade do Pai o tempo todo. E eu sou a vida, porque se a gente fizer isso, seguir esse caminho, eu sou a ressurreição. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isso é o espírito da verdade. Quando a gente recebe esse desafio do ajustador do pensamento e tem dúvida sobre o lugar que nós temos, a decisão que nós temos que tomar, sobre o que está acontecendo na nossa vida e o que nós temos que fazer para nos encontrarmos a nós mesmos e nos encontrarmos com o nosso Pai, esse é o Espírito da Verdade que vem nos dizer: olha, esse é o caminho, é por aí que você tem que seguir. Eu estou aqui contigo, segura aqui na minha mão, me abraça aqui, eu vou te ajudar a passar nesse caminho aqui, desviando dos espinhos, das pedras, e fique confortável, não se preocupe. Esse é o caminho, essa é a maneira que nós vamos chegar lá, né? Henrique, Então, oi, posso falar uma coisinha? pode, claro. Quando ele diz no texto, né, que a gente não deve resistir ao mal, é interessante, aquilo me chamou a atenção, porque às vezes é um pouco mais complexo do que a gente gostaria de entender ou de perceber. Leva um pouco mais de tempo, às vezes, dependendo do lugar que a gente vai, percebendo a revelação interna. Às vezes, também, quando vem um pouco mais de compreensão, é como se fosse assim, trrr, é um fax chegando, né? E para quem tem interesse em aprofundar mais nesse caminho da espiritualidade, tem um filme passando que chama A Última Noite em Tremor. Ele vai sair um pouquinho do texto aqui, mas ele vai trazer, cedendo aos pensamentos, ele vai trazer todo esse universo interno que às vezes parece um quebra-cabeça que em algum momento é experimentado como se a nossa energia estivesse um pouco mais espalhada, fragmentada, distanciada. E como a gente pudesse entender nesse movimento a energia que espera que a gente possa ir unificando aos poucos, encontrando sentido, como a Angélica falou, é uma percepção maior. Então, é bonito quando a gente vê, às vezes, um ser humano num sofrimento profundo de quebra de identidade e como que ele pode encontrar o caminho de volta, de encontrar essa identidade, esse caminho da verdade, né? E dentro de nós, isso fica turvo, dependendo da experiência de vida que a gente tem. E aí, às vezes, a gente vai vivendo isso de formas diferentes. Como diz o Dalma, né? É Dalma? E eu Não também sei. falei, é, é o marido da Lúcia, Ah, o Balma. Alma. Balma. Balma. É um caminho interno, é pessoal e é uma energia. Então, para quem tiver curiosidade de ir mais profundamente, A Última Noite em Tremor é uma série muito interessante. Obrigado, Ian. Sobre essa questão da resistência ao mal, os reveladores aqui, eu entendo, eles estão propondo que nós sejamos mais tolerantes, que nós sejamos mais pacientes,
mais amorosos, mais piedosos, porque a resistência, o mal é o resultado de erro. E o erro pode ser cometido com qualquer pessoa. Então, quando alguém faz alguma coisa que, na nossa opinião, está errado, nós temos a tendência a nos afastar, a rejeitar, a conflitar, a tentar confrontar aquela situação. Então, assim, não é que nós devemos aceitar as coisas erradas pacificamente, no sentido de estar concordando com elas. A gente não tem que concordar. Mas convivência com o mal, com a coisa errada, deveria despertar em nós o amor pelo nosso semelhante, por saber que aquela pessoa está fazendo uma coisa errada por pura ignorância, e não nos afastar daquela pessoa. Estou falando de uma pessoa aqui, mas pode ser N situações. Então, a gente tem uma tendência a rejeitar as coisas com as quais nós não concordamos, a rejeitar de uma forma separadora, de uma forma desagregadora, de uma forma a separar a gente daquela situação, ou daquela pessoa, ou daquele indivíduo. E a gente faz isso de diferentes formas, né? Então, o espírito da verdade, juntamente com o espírito da sabedoria e juntamente com o nosso ajustador do pensamento, o que ele nos propõe é uma ampliação desse entendimento para que a gente tenha um entendimento cósmico, que a gente seja menos egoísta, que a gente perceba que nós não somos o centro das coisas. Então, quando eu acho que eu que tenho sempre razão e todo mundo tem que fazer exatamente aquilo que eu acho que está certo, e muitas vezes aquilo que eu acho que está certo mesmo, então, quando a gente força a barra nessa direção e não tem a flexibilidade de aceitar que outras pessoas não tenham o mesmo ponto de vista, a gente cria uma situação de ruptura que não cabe no universo, não cabe no cosmos. Imagina se o nosso organismo começasse a expulsar todas as células, né? Fala, não, a célula do coração não está gostando do que a célula do fígado está fazendo. Aí então começa a expulsar a célula do fígado. Não, vamos ficar sem fígado. Aí vamos fazer a mesma coisa com o rim. Aí vamos fazer a mesma coisa. Então, o universo é um organismo vivo. E todos nós somos parte desse organismo. E ele é um organismo vivo em desenvolvimento. Então, muitas vezes, nós temos que nos adaptar às circunstâncias daquele momento, daquele universo, para permitir que ele se desenvolva, para permitir que ele chegue na sua plenitude e que a gente chegue junto, né? Então, quando Jesus, ali, com o Espírito da Verdade, fala dessa não resistência ao mal, de novo, nós temos que refletir sobre o verdadeiro significado e o que realmente Jesus fala sobre o mal, que não é a maldade, não é a perversidade, e sim o erro causado por ignorância, por desconhecimento não intencional, e todos nós fazemos isso todos os dias. Então, o que ele está olhando, o que eles estão almejando é justamente isso. Olha, seja mais tolerante com o cosmos, seja mais tolerante com o universo, se adapte a ele. Você não precisa concordar com o que está acontecendo, mas também não precisa confrontar, não precisa separar, não precisa destruir. Seja inteligente, seja sábio. Permita que as coisas evoluam, que elas aconteçam no seu tempo, né? Acho que é isso que os reveladores estão tentando nos dizer, né? E é o que Oi, eu estava Dani. querendo, É, só fala aí. concluindo,
é o que eu estava também querendo trazer, acabei não trazendo, assim, que quando a gente não resiste ao mal, assim, né, é quando a gente pode se aproximar desse lugar mais interno, e eu, novamente, sempre vem para mim a palavra percepção, é quando eu consigo ver, enxergar com calma o que se apresenta dentro de mim e dentro de mim o que se apresenta diante dos meus olhos internos, para que eu possa ir caminhando, experimentando mesmo, aos pouquinhos, o que é que me parece, até eu conseguir enxergar o todo. E esse todo, sim, ele pode me transformar e pode despertar em mim essa paciência, né? Porque aí já vem outros frutos também, né? Porque a gente vai aproximando do que está mais inteiro em nós, do que pode compreender mais, né? E não é, Uhum. e isso é é a essência que vai se multiplicando para que a gente possa expandir e conectar com o universo cósmico também. Então, é um processo, uma experiência mesmo, que pode sim levar para esse lugar que você está trazendo, sabe? Assim, mas não é de graça. Não, não é mesmo. É uma graça, mas não é de graça. Tem que trabalhar. É, é verdade. Obrigado, Yara. Oi, Dani. Então, essa parte que a Yara citou aí de não resistir ao mal também me chamou a atenção. Eu ia até perguntar se poderia falar um pouco, mas eu achei que ia fugir. Mas já que tocaram no assunto, para mim, quando eu vi lá a interpretação que eu tive, é simplesmente de não ceder ao mal na minha cabeça, entendeu? Ah, vem aqui um monte de pensamentos ruins, que em suma é o que o Henrique está querendo falar, que é a questão da tolerância com os outros e tal. Só que eu estava trazendo sempre para dentro de mim, sabe? Para essa coisa assim mesmo dentro de mim, porque muitas vezes eu me percebo cedendo ao mal, mas o mal que eu coloco aqui no caso são pensamentos, porque é daí que surge minha vida. É o que eu estou pensando e aceitando como pensamento que vira crença, que vira tudo, e daí, para mim, essa daí é a parte que é realmente essa questão de não, olha, não vai sucumbir ao mal, não vai ceder a esse tipo de pensamentos e de coisas, e tipo, não é uma luta, não vou lutar lá. Ah, eu não quero pensar nessa coisa ruim, não. Eu vou focar no que eu quero. O que é que eu quero? Eu quero coisa boa e ao mesmo tempo eu quero que seja feita a vontade do Pai. Eu coloco lá minha visualização, né? Eu queria que fosse tudo lindo, maravilhoso. Mas no final, eu coloco que seja feita a vontade do Pai. Para mim, é assim que eu interpretei, que eu coloquei assim em prática no meu dia a dia, sabe? Esse negócio de não resistir ao mal. Obrigado, ô Daniela. Olha, a gente não pode perder de vista a ideia de que nós não nos associamos, nós não concordamos com as coisas erradas. Então, a rejeição ao maligno é correta. Nós devemos rejeitar de todo o coração tudo aquilo que é maligno. Jesus chama de maligno aquilo que é o iníquo. O iníquo, sempre lembrando, né, aquele que deliberadamente e conscientemente rejeita a Deus, rejeita a lei de Deus e não está nem aí, faz tudo exatamente da maneira como aquela pessoa acha que tem que fazer, que é o caso de Lúcifer, por exemplo, né? Estou dando o Lúcifer aqui como um exemplo extremista. Então, nós não devemos ter abertura nenhuma com o maligno. O maligno é maligno. Se a gente acha que aquilo é maligno, nós não temos que ter nenhum tipo de abertura para aquilo. Devemos rejeitar mesmo de todo o coração aquilo que é maligno.
O mal é o resultado do nosso dia a dia. As pessoas produzem o mal sem querer. Eu já falei outras vezes. O cara que ficou preso no trânsito porque teve um acidente de trânsito. Alguém provocou aquele acidente, cometeu um erro. Isso não é maligno, isso é o mal, cometeu um erro. Então, a gente tem um monte de exemplos no nosso dia a dia de situações que acontecem porque a pessoa tomou uma decisão equivocada, decidiu alguma coisa de maneira errada, por desconhecimento, por pura ignorância. E aí entra discussão sobre qualquer tema, política, religião, tudo, cada um toma um partido. E aí as pessoas ficam ignorantes com relação a essas situações. E isso acaba trazendo desunião, separação, desagregamento, né? É isso que eles estão dizendo. Não resista ao mal. O mal é essa coisa produzida sem intenção de trazer, de prejudicar ninguém, mas que acaba prejudicando muitas vezes e trazendo aflição. Então, nós temos que ter uma certa não resistência a esse mal, justamente para não provocar conflitos, para não provocar rupturas, para não provocar separação. O nosso objetivo é de união. Se a pessoa cometeu um erro por ignorância, nós temos que ter paciência. E se a gente tiver capacidade e competência de fazer com amor, e ao longo do tempo, mostrar o caminho certo para aquela pessoa. Não é uma tarefa fácil. Se não, é melhor aguardar, espera, a pessoa vai descobrir sozinho, né? E quem sabe nós é que descobrimos que a pessoa está certa e nós estamos errados, né? Então, é essa situação que a gente tem que ver ali. Mas muito obrigado. Caio, não sei se você quer fazer algum comentário aí, o pessoal trabalhou bastante aí em cima da sua pergunta. Mas era isso mesmo que eu queria ouvir, a percepção de cada um. Olha, uma coisa a gente pode estar certo, e a gente só tem a verdade parcial. Exato. A gente só tem a verdade aqui e em eras que virão, a gente só vai ter e espero que seja assim, né? Um entendimento crescente da verdade, tá? Mas verdade absoluta, a gente só vai ter a hora que a gente estiver lá no paraíso, né? E o que a gente tem aqui hoje, e eu acho que na nossa caminhada, são certas percepções da verdade. A gente consegue notar dentro das nossas realidades do dia a dia pedaços da verdade presentes em algumas coisas, tá? Eu pessoalmente, eu acho que no nossa vivência aqui, poucas coisas a gente pode dizer que são verdades absolutas, tá? E eu acho que na nossa vivência, muito dessas coisas que são verdades absolutas, elas estão no âmbito dos valores, não dos conhecimentos, das crenças em nada. Amor é amor. Amor não tem, é uma verdade, né? Verdade é verdade. Essas coisas são qualidades, né? E dentro dessas coisas são qualidades, né? Que são valores elevados, sim, isso daí são partes da verdade, né? Mas mesmo o nosso entendimento sobre isso também é crescente. O amor também é uma coisa que, apesar de ser verdadeiro, ele pode crescer, ele cresce, crescerá, né? Então, acho que nisso, né, com essa coisa que é esse conhecimento vivente e crescente, né?
Tá certo ali, de verdade, o entendimento que cada um tem do que é o Espírito da Verdade é isso, é um conhecimento crescente que cada um de nós pode ter, né? O que eu posso falar, de repente, é o meu entendimento hoje, tá? Porque pode ser que amanhã seja outro, tá? E tudo bem que seja outro, porque eu sei que vai ser melhor do que eu tenho hoje, né? Eu posso dizer que o meu entendimento é assim. A gente recebe mais ou menos, eu até escrevi ali no chat, se vocês forem ver, mais ou menos 10 influências na nossa vida, né? Os 7 espíritos da verdade, o ajustador do pensamento, o anjo guardião de verdade, né? Que não é um anjo, são dois, né? Que eu não estou contando só como um, né? E o espírito da verdade, tá? E para mim o espírito da verdade é como se fosse uma intuição da verdade. A gente tem, se a gente estiver aberto, se a gente não estiver cego, porque essas coisas são espirituais, elas são sutis. Elas não são coisas fáceis da gente perceber, tá? E a gente muitas vezes se cega. A nossa mente, o ser humano, ele é muito imerso em mental e emocional, tá? E nem o mental é livre de erros e nem o emocional é livre de erros, tá? E se a gente se permitir ter um controle melhor, tanto do nosso mental, né? Sujeitar o nosso mental a uma influência mais sutil, né? E estar disposto a desconstruir o que a gente acredita, né? Se essa influência espiritual mais sutil, se a gente der liberdade que ela reconstrua algo, né? A gente começa a ter aberturas aqui, a nosso mental e o nosso emocional, eles sejam guiados tanto pelo ajustador quanto por esse espírito da verdade que vai ser essa intuição, essa bússola, né? Que vai dizer para a gente a hora que a gente estiver vendo qualquer coisa de qualquer lugar, que pode ser do lugar que a gente deprecia, tá? Mas se tiver um tanto de verdade ali, a gente vai ser capaz de identificar e dizer, olha, isso é verdadeiro. Isso é realmente, né? E acaba sendo um facilitador, né? Um guia para que a gente consiga encontrar dentro do nosso dia a dia e dos nossos caminhares, né? O sentido correto. É para cá que você tem que ir. É isso que você tem que ver, é isso que você tem que fazer, tá? Para mim, o espírito da verdade é isso. É um outro modo de pensar. Eu tenho dois modos de pensar sobre isso. Um é desse, como se fosse uma intuição da verdade, né? Da verdade absoluta. E o outro modo de pensar é como se fosse um. Também foi a palavra agora. Como foi a palavra? Já eu lembro, tá? Mas eu tenho. Ah, já lembrei. É como se fosse uma gravidade espiritual, tá? Porque é igual aqui na Terra, você lança qualquer coisa e você sabe que aquilo ali, se é material, né, vai ao chão, porque você tem uma energia de gravidade que leva aquela coisa material ao chão, tá? E tudo que são realidades espirituais, que são verdadeiramente espirituais, e se lembrem que a gente precisa cultivar essas realidades espirituais, porque elas não são naturais, as influências ali estão para que a gente crie essa realidade espiritual, né? Ou a centelha dessa realidade espiritual. Mas a partir da hora que a gente cria essa centelha da realidade espiritual, ela tem um circuito de gravidade. É uma gravidade espiritual. E essa gravidade espiritual também, para mim, é esse espírito da verdade. É algo que vai guiar essa centelha do espírito, uma vez que você criou ele, a origem, né, ao circuito do espírito,
que no nosso universo é do Filho, pertence ao Filho, né? E essa outra visão, hoje eu tenho essas duas visões, um entendimento do que seria o Espírito da Verdade. De novo, entendimento meu, não necessariamente é verdade, né? E pode ser que amanhã eu tenha outro entendimento sobre isso. Legal, Caio. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer algum comentário? Diga lá, Roberto. Olha, eu quero somar a essa percepção do Caio, dizendo assim, ó, eu creio que a mente material, ela tem raciocínios. Já a mente do espírito, ela é como se fosse luz, como se fosse luz. Às vezes, quando eu tenho uma intuição do que seja verdade, é como se fosse uma forma pensamento, uma realidade. É como se fosse um flash de luz que diz: a verdade é isso. É diferente de um pensamento da minha mente material, que eu pondero, tem isso, aquilo. Eu creio que a influência espiritual, ela vem sutil e vem pela luz. A mente da alma é uma mente de luz. Obrigado, Roberto. Diga lá, Lilian. Então, como esse texto é bastante rico, né, Henrique, eu gostaria que você colocasse a parte que fala sobre a regra de ouro e a explicação que Jesus deu sobre essa regra, né? O significado, que é a parte 8. Sim, tá lá. E Vamos eu vou lá ler, na parte. eu posso ler novamente? Claro, pode. Então, diz assim, né? A compreensão mais elevada, contudo, a interpretação mais verdadeira da regra de ouro, que é amar o próximo como a ti mesmo, antigamente, né? Que se colocava ali na lei, consiste na consciência do espírito da verdade, da realidade duradoura e viva de uma tal declaração divina. O verdadeiro significado cósmico desta regra de relacionamento universal é revelado apenas na sua compreensão espiritual, na interpretação da lei de conduta feita pelo Espírito do Filho, para o Espírito do Pai, que reside na alma do homem mortal. Eu achei interessante também essa parte da explicação da conduta do Espírito do Filho para o Espírito do Pai ali, né? Quando tais mortais, guiados pelo Espírito, compreendem o significado verdadeiro dessa regra de ouro, eles preenchem-se ao transbordamento com a certeza da cidadania em um universo amigável, e os seus ideais de realidade espiritual apenas se satisfazem quando eles amam os seus semelhantes como Jesus nos amou a todos. E é esta realidade a compreensão do amor de Deus. Então, porque o entendimento, principalmente esse ano que eu tive, foi dessa questão do amar ao próximo como a ti mesmo, né? Porque que deu muito o que falar, essa regra, né? Inclusive, os discípulos, os apóstolos perguntaram, olha, e tal, tiveram várias questões sobre isso, né? E depois, Jesus colocou todas as compreensões dessa regra de ouro, e finalmente aqui ele fala, né, que o verdadeiro significado é amar o próximo, mas como Jesus. Então, essa questão, né, do amor como Jesus amou, né? E isso foi também, eu achei muito legal que eu gosto de ver a homilia do Padre Reginaldo no domingo, e ele fala disso, essa compreensão a Igreja Católica já está tendo, né? E ela está passando para as pessoas, para os cristãos, os católicos, dessa nova compreensão dessa regra, né?
E é uma coisa assim que eu não tinha essa consciência antigamente e que agora com o livro de Urântia, ó, vivendo toda a minha vida no catolicismo, né? Mas com o livro de Urântia e com as nossas reuniões aqui, né? Você tem mais consciência dessa regra, sabe? E o quanto Jesus, através do Espírito da Verdade, ilumina e iluminou várias pessoas, ilumina, né? Ainda continua iluminando as pessoas a viver um amor verdadeiro, que é o amor espiritual e que é o amor de Deus. E essa compreensão, ela vai, vamos dizer assim, num crescente, como o Caio falou e como o texto fala ali, né? Você tem uma compreensão agora, mas na realidade você tem que sempre estar, essa compreensão sempre vai ter que estar evoluindo, para um dia você chegar no verdadeiro amor a Deus, de Deus, que Deus nos deu, né? E o amor que Deus nos dá. É isso. Obrigado, Lilian. Depois eu vou falar um pouquinho disso daí que a Lilian falou. Tá. Diga lá, Caio. Eu só queria, até um ponto que a Lilian levantou aí, e que está aqui no texto, inclusive está mais pro finzinho, quando ele fala de autossacrifício, autorrealização e autoesquecimento, né? Porque eu já ouvi de algumas pessoas já, isso aí mais de uma vez, de verdade, várias vezes. Quando as pessoas estão fazendo caridade, etc., e aí elas se sentem bem, né? E aí eu já ouvi assim, você vai fazer caridade o quê? No fim das contas é uma forma de egoísmo também, porque você está fazendo bem, né? Para você mesmo, né? E não é. Tem uma diferença aqui é expresso bem, né? O, não é a religião mesmo, ela tem isso que é o autoesquecimento. O autoesquecimento é aquela coisa que você não precisa nada para você, né? Você não precisa nada para você. E a tua satisfação está fazer algo para o outro, né? Então, tem um ressignificado, né? Dentro do que os valores, né? Então, só queria trazer isso daqui, porque uma coisa que está muito no livro de Urântia, e está em várias passagens que Jesus fala, etc., e está nesse texto aqui também, é que a gente é lento, o ser humano é muito lento em perceber algumas coisas, né? Por exemplo, os judeus ali na época de Jesus tinham esse negócio de que através da forma que eles se portavam, né, ou faziam certas coisas, eles estavam servindo a Deus ou fazendo algo mais elevado, né? E muitas das nossas condutas sociais mais elevadas, elas estão no entendimento nosso do que é ser correto, perfeito. Só que uma coisa é você fazer isso pela casca, pelo lado de fora, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Assim, você rege a sua conduta por o que é mais correto, como a conduta externa, né? O que Jesus falava é que não era, inclusive teve, eu acho, do pessoal do sacerdócio que chegou para Jesus e falou: Olha, eu não minto, eu não faço tal coisa, né? Eu não traio, nananana. E Jesus falou assim: Ótimo, e você faz muito bem, né? Mas não é isso, porque uma coisa é você fazer isso pela casca, e outra coisa é você muda internamente e você faz essas coisas como um transbordo do teu íntimo, né? Que você mudou, né? E Jesus sempre jogava essas coisas, olha, legal, a conduta elevada, tudo legal, mas essas coisas elas têm que ser mais do que uma regra de conduta social, que é uma coisa que é exigida pela casca por fora de você, ela tem que ser uma coisa que vem de dentro de você, né? E
até hoje eu acho que a gente é muito lento, a gente reconhece, né? Eu acho que também isso é uma das coisas que também o Espírito da Verdade mostra, a gente reconhece muito bem quando alguém está fazendo algo elevado, de valores elevados, um ato de valores elevados, a gente reconhece na hora, né? Mas o como é feito isso, a gente ainda é lento para entender. A gente é muito lento para entender, né? Só queria fazer esse comentário aqui. Obrigado. Obrigado, Caio. Diga lá, Dani. Henrique, tu pode colocar de novo o texto que a Lilian leu agora, por favor? Sim, posso. Ele está um pouquinho enfeitado agora, porque eu colori ali, né? Mas vamos lá. É esse aqui, 5:8. Aham, cadê? É, tá. Fala aqui que a compreensão mais elevada, contudo, dessa verdadeira regra, porque fala, a Lília frisou essa parte, né, de amar como Jesus amou, que é exatamente o que todos nós a gente quer praticar esse tipo de amor. Só que para mim aí deixou bem claro que esse espírito da verdade aí é tipo assim, que ele fala que o verdadeiro significado cósmico dessa regra de relacionamento universal é revelado apenas na sua compreensão espiritual, na interpretação da lei de conduta feita pelo espírito do filho, que é esse espírito da verdade, não é isso? Uhum. Então, porque no final dessa coisa que chama atenção, né, de amar como Jesus amou, dessa regra de ouro e de tudo mais, que culmina nesse amar como Jesus amou, fica claro aí que sem esse espírito, a compreensão, a vivência com esse espírito da verdade, é impossível chegar nesse amor. E aí, assim, eu estava até aqui pensando, porque desde quando eu comecei a ler o livro de Urântia, eu sempre ouvi falar de espírito da verdade e tudo, e nunca pedi. Gente, é porque eu estou um pouco perplexa ainda com os resultados que eu tive, entende? Você passar muito tempo, muitos dias preso mentalmente, uma prisão mental de terror e de repente, quer saber, eu vou fazer o teste de chamar por esse espírito da verdade e ver o que acontece. E você sentir na prática, sem misticismo, sem nada, entendeu? É muito interessante. Eu nunca tinha é, acessado isso, mesmo buscando e tudo. Para mim tá assim, tô um pouco assim ainda chocada. A verdade é essa. Obrigado, Dani. O- Diga, Caio. Posso fazer um comentário? Acho que para elucidar um pouquinho esse negócio aí. Claro. Vamos lá, o meu entendimento ali desse pedacinho. Ele está falando da regra de ouro. A regra de ouro é o faça aos outros ao que você gostaria que fosse feito para você, certo? Eu entendo ali que a hora que ele coloca esse entendimento desprovido do Espírito da Verdade e com o Espírito da Verdade, que são coisas diferentes, tem a ver com, obviamente que o que você quer que seja feito contigo, cada um tem uma percepção, certo? Cada um tem uma vontade, né? E isso pode ser aplicado em vários âmbitos da sua vida, não só nos que tem a ver com ato religioso, mas você pode ver até de maneira egoísta isso, né? Pô, eu quero o melhor carro do ano, né? E não é isso, tá? Inclusive teve um negócio de Natanael que levou isso para um lado meio extremo, né? Que foi quando Jesus levantou e apontou o dedo para Natanael. Falou, Natanael, né? Como é que você pode, né, ler isso de maneira tão errada, né? Quando a gente está correto no nosso entendimento, no âmbito dos valores, né?
que é esse amor fraternal e paternal, né, que é o amor de Jesus, né, simplesmente é quando a tua vontade está alinhada com a vontade do divino, né? E aí, essa regra de ouro, ela está correta, corretíssima. Não tem como ela estar errada, entendeu? Porque a tua vontade está alinhada com a vontade do divino, né? Então, nesse trechinho aí, o que eu entendo é isso, é que você tem uma leitura, pode ser uma leitura desprovida dos mais altos valores, né, onde você pode jogar isso para vários lados, né, e você tem isso lido, né, com os valores mais elevados, né, os valores divinos mais elevados, que aí sim eles estão apontando para o mesmo lugar. A hora que ele está sintonizado, né, com esses valores divinos mais elevados, pronto, você está realmente apontando para a direção correta, né, para aplicar essa regra de ouro. Obrigado, Caio. Um pouquinho redundante aqui, vou trabalhar ainda um pouquinho mais em cima desse assunto, repetindo algumas coisas que o Caio falou. Quando a gente fala da regra de ouro, que é fazer ao nosso semelhante aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós, tem um momento no livro de Urântia que Jesus muda essa regra. Ele fala, olha, eu vou dar uma regra nova para vocês aqui. Esquece esse negócio dessa regra de ouro de faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse a você mesmo. Faça ao próximo, trate o próximo, ame o próximo como eu amei a todos vocês. É justamente para evitar essa distorção do entendimento. Porque o que a gente gostaria que fizesse com a gente próprio é uma infinidade de coisas, né? Desde ganhar um presente, desde ganhar uma conquista, desde ganhar poder, desde ganhar dinheiro, desde não sei o quê. Então, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizessem a nós mesmos pode trazer entendimentos que não refletem a regra de ouro. Quando desprovida do espírito, como o que o Caio estava dizendo, a regra de ouro no nível espiritual não é esse. Então, quando Jesus fala, e aqui no texto também está colocado ali que ele fala assim, olha, amam os seus semelhantes como Jesus nos amou, todos. E esta é a realidade da compreensão do amor de Deus. Então, Jesus nos amou dentro do mesmo espírito, da mesma realidade que o nosso Pai, o amor de Deus, o nosso Pai tem por nós. Então, qual é que é? De que forma foi que Jesus nos amou? De que forma o nosso Pai nos ama? E aí é que está a grande diferença, porque nós podemos nos amar uns aos outros e até desejar fazer um suposto bem ao nosso semelhante por meio de um presente, de um agrado, de um tratamento que nós gostaríamos de receber, mas que aquilo não tem significado espiritual nenhum. E isso, então, não é a regra de ouro. Por isso que Jesus ajustou esse negócio para dizer, olha, não faz para o outro aquilo que ele gostaria que você gostaria que fizesse para você. Faz para o outro aquilo que eu fiz para você. Então,
Entre irmãos, existe um amor, uma tolerância, às vezes uma amizade, uma camaradagem, tudo. E isso vai até um certo ponto. Mesmo irmãos consanguíneos têm dificuldades de relacionamento diante de dificuldades, de determinadas dificuldades e de determinadas situações. Isso não quer dizer que eles não sintam amor um pelo outro, mas eles têm essa dificuldade de relacionamento, até pelo entendimento do que vem a ser esse amor, e do entendimento do que é o amor que nós temos que ter pelo nosso semelhante. O Caio mencionou, eu vou só dar uma ênfase aqui. Então, Jesus nos amou como pai. Quem é pai, quem é mãe, sabe a diferença do amor entre marido e mulher, entre irmãos, entre semelhantes, entre conhecidos e entre pessoas. Não existe nenhum amor que possa se comparar ao amor de um pai, de uma mãe, por um filho. Então é por isso que Jesus fala: olha, esquece essa regra aí. Eu quero que vocês se amem uns aos outros como eu amei a vocês. Então ele nos amou como pai. Em vários textos, os reveladores nos contam que nós somos bebês, que o nosso pai nos enxerga como criancinhas. O próprio Jesus fala: "Olha, você quer entrar no reino, você tem que vir com o espírito, a alma de uma criancinha, de um bebê. Tem que nascer de novo." Então, de que maneira nós tratamos os nossos bebês? De que maneira nós tratamos os nossos filhos, as nossas crianças? Com paciência, com tolerância, com amor. Os erros cometidos pelos nossos filhos, nós os tratamos sabendo que eles estão errando por uma ignorância, por um equívoco, falando de uma maneira geral. Então a gente tem paciência com isso, a gente tem tolerância e muitas vezes a sabedoria de conduzir os nossos filhos de volta para o centro, de volta para o lugar. E é isso que Jesus espera que a gente faça. Então, quando a gente olha para o nosso semelhante, nós temos que olhar o nosso semelhante dessa forma, como crianças que estão aprendendo assim como nós. E devemos dedicar a esse semelhante um amor de pai, um amor de paciência, de respeito, de entendimento, de compreensão, de saber que as pessoas, todos nós, estamos sujeitos a equívocos, a decisões erradas, a interpretações erradas, a entendimento errados. E tem aquele ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio, né? Mas muitas vezes as intenções são boas, mas os resultados são caóticos, muitas vezes. É por pura ignorância. Então, esse relacionamento da regra de ouro, com esse cuidado, essa ênfase espiritual, vem justamente nesse sentido. Olha, nenhum de nós, nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós alcançou a estatura do nosso Pai ainda. Então, sejamos tolerantes com os nossos irmãos, sejamos pacientes, sejamos respeitosos, sejamos amorosos. Não vamos levar a coisa para o lado pessoal, não vamos levar a coisa rejeitando o mal que aparentemente nos é feito. Não é pessoal, é uma coisa que acontece, faz parte do processo evolutivo, né? Então, a regra de ouro que os reveladores estão enfatizando aqui tem essa conotação espiritual
provida, inclusive, pelo Espírito da Verdade, dentro daquela ideia de que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e de que, à medida que a gente vai descobrindo, se aproximando mais e mais da verdade, a gente vai tendo essa percepção diferente de enxergar as pessoas, reconhecendo e aceitando que, assim como nós, elas também erram, elas também se equivocam, elas também têm posicionamentos que são conflitantes com os nossos, opiniões divergentes das nossas, e que, bom, tudo bem, isso não quer dizer que eles estão errados nem certos, só quer dizer que eles são diferentes. Então, amar o próximo como a nós mesmos fica mais bem colocado quando a gente fala, olha, amar o próximo como Jesus nos amou, com o amor do Pai. Quem é pai e mãe sabe compreender isso. Então, quando olha para o semelhante, a gente não deve olhar para o físico, não deve olhar para o cabelo branco, não deve olhar para as rugas, não deve olhar para a estatura, não deve olhar para a cor, ou seja lá o que for. A gente deve enxergar o nosso semelhante como a gente enxerga um filho, permitindo que esse filho tenha os seus erros e ajudando-o a superar esses erros, se a gente puder. E não encarar todas essas questões como uma questão pessoal, né? Não é isso, né? Muito bom, acho que tivemos aí, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, mas diga, Roberto. Amar como Jesus amou. Como seria isso? Me veio agora de dizer algo. Eu creio que cada pessoa, a personalidade real. Não estou falando do corpo, que como o Henrique falou, tem cabelos brancos. Não estou falando nem da mente, nem da alma, não estou falando do eu. Eu estou falando da personalidade real que o Pai Universal criou e deu para cada pessoa. Então, eu creio que Jesus Cristo, ele era capaz de ver aquela pessoa, quem aquela pessoa é para a pessoa de Deus, o Pai Universal. E eu creio que o Espírito da Verdade, que ele nos outorga junto com Deus, o Pai Universal, o Espírito da Verdade, é uma dádiva do Pai Universal e de Jesus Cristo. Ele é capaz de nos revelar quem a outra pessoa é para Deus, o Pai Universal. Lembrando que a personalidade não é o corpo, nem a mente, nem a alma, nem o espírito. Esse é o eu, é a individualidade. Então eu creio que quando você ama como Jesus Cristo amou, quando você ama conforme o Espírito da Verdade, você é capaz de discernir na outra pessoa quem a outra pessoa é de verdade na eternidade para Deus, o Pai Universal. É isso. Obrigado, Roberto. Bem lembrado. Diga, Daniela. Você é breve, é só uma brincadeirinha, mas tem um fundo de verdade. Henrique, toda vez que tu fala esse negócio, que desse amor, que quem é pai, quem é mãe e tal, aí eu sempre tive aquela coisa, não quero ser mãe, olha, desde que eu te escuto falar isso, tu me incentivou agora numa busca, que eu tô procurando um marido para ter filhos, para eu saber como é essa experiência. Gente, se vocês souberem de alguém legal que me apresentar, estou aqui. Ai, ai, não, é sério, mas eu tenho praticado, o que eu gostei é que desde que eu peguei esse modo de olhar, eu comecei a praticar, assim, no meu seio familiar mesmo, né? Meu próprio pai, às vezes, quando a gente tem conflito, quer saber, eu vou tratar ele como se ele fosse meu filho. A minha irmã, minha avó que tem 80 anos. Gente, às vezes ela fala cada coisa, não, mas eu vou tratar ela como uma filha, como se ela fosse uma filha minha. Sabe, assim,
Pratico assim com as minhas primas que têm filhos, criancinhas. Tô praticando, tô praticando. Sei que não é a mesma coisa, mas, gente, pelo amor de Deus. Hashtag Projeto Mãe agora, viu? Tá bom, Dani. Espero que você chegue lá. Diga, Moacir. Não, só um recadinho para a Dani aí. Viu, Dani, muitas vezes você não precisa ter um marido. Se você fizer como é que chama, não é doação, fugiu a palavra agora. Não, seu Moacir, Inseminação. eu não vou fazer inseminação e nem não. Eu quero criar com um pai, decente também, que tenha valores éticos, morais elevados. Isso é exigente. Existem muitas formas hoje de você ser mãe, viu? Adotar um Depender filho, do né? marido. Muito obrigado, Adota um filho. Moacir. Adotar, eu esqueci a palavra. Tanta criança precisando de mãe, né? É verdade. Mas olha, para quem é pai e mãe, acho que entende o que eu vou falar aqui. O maior desafio de um pai e mãe é ver um filho, uma filha feliz. E encontrar essa felicidade da pessoa, do indivíduo, só acontece quando essa pessoa se encontra a si mesma, se encontra com Deus, dentro dela mesma. E esse processo, que evidentemente os pais podem ajudar os filhos a alcançar, é um processo difícil, doloroso para um pai e para uma mãe. Ver que tem um filho, uma filha sofrendo, que não se encontrou ainda, porque ainda apesar da escola, apesar do exemplo, apesar dos ensinamentos, ainda está buscando fora de si os prazeres da vida, a felicidade da vida, tentando se achar naquilo que é externo, naquilo que está fora. Quando ela tem que se voltar para dentro de si mesma, encontrar Deus dentro de si. A Sueli falou bem uma ocasião aí, dizendo: olha, essa busca que um filho tem para alcançar a Deus, e que ele não sabe ainda que isso é uma busca para alcançar a Deus, ele faz de tudo, é bem-sucedido na vida, é bonito, tem o corpo perfeito, saudável, é inteligente, tem uma porção de qualidades, mas você percebe que não está feliz ainda. E fica buscando e buscando. Então, como a Sueli falou, isso é a sua alma clamando para crescer, para se desenvolver, para encontrar a Deus, para se encontrar com você, para fazer com que você encontre a paz, encontre o caminho, encontre a dignidade. Pare de buscar fora de você aquilo que está dentro de você. Então, para um pai, para uma mãe, esse é um grande desafio. E eu fico pensando, né, se esse é um desafio para mim e para a Chu, nós temos 5 filhos, imagina para o nosso Pai Celestial quantos trilhões de filhos ele tem e a dificuldade para ele encarar isso todo dia e dizer como é que eu vou fazer para essa pessoa entender que não está aí fora, está aqui dentro. Vem aqui comigo, né? Então, aí eu me apaixono ainda mais por esse pai, falar, puta, quanta paciência, tolerância e dedicação esse nosso Pai Celestial tem com todos nós.